Tá gravando? Agora sim. Bom dia, pessoal. Aqui é o grupo da 3 de agravos. A gente vai falar um pouquinho das doenças que acometem a ovinocultura. Eu sou a Carolina, os participantes do grupo que estão aqui comigo é o Yuri, a Milene e a Janaína. E a gente vai falar um pouquinho das diversas doenças que acometem e têm de grande importância econômica. Aqui a gente vai começar falando um pouco da biologia da espécie no geral. Então, aqui vai apresentar algumas raças com diferentes aptidões também. Aqui a gente põe a classificação biológica, assim como todas as espécies têm. Classificação quanto à cobertura de pele, então lanados, semilanados, deslanados, né? Aqui a gente vai apresentar características fenotípicas, classificação quanto à idade também é importante, e característica fenotípica é importante para a gente reconhecer a espécie, né? E também poder diferenciar dos caprinos, que tem muita confusão. Aqui a gente apresenta um pouco das raças, então, merino australiano com aptidão para lã, Willy de França aptidão para carne e também 40% para lã, que é bem importante. O Asaf, né, ele é uma raça sintética com aptidão para leite também, tem algumas características específicas da raça, e a Somalis também é importante para a região Nordeste e Brasil Central, com a sua aptidão. Bom, a minha parte é sobre as doenças causadas por fungos e eu iniciei falando sobre a resposta imune deles. Eu tentei deixar de uma forma bem simples e fácil de entender, e tentei reunir as informações que a gente teve em sala de aula. Então, MHC2, TH1, TH17, enfim. A primeira doença que eu escolhi foi a conidiobolomicose. Se trata de uma rinite gramatulosa crônica que afeta homens e animais, e ocorre principalmente em regiões de clima tropical e subtropical. Essa doença, ela afeta a região etimoidal e nasofaríngea dos ovinos. Os sinais clínicos são depressão, anorexia, corrimento nasal com ou sem sangue. O diagnóstico pode ser feito através do PCR, exames histopatológicos e testes laboratoriais como hemograma. E o tratamento, infelizmente, é ineficiente por ser uma doença 100% letal. Aí eu coloquei sobre o ciclo de vida, ele se inicia com a germinação do esporo e se reproduz através da reprodução assexuada, e a virulência está relacionada com o tratamento e com a letalidade da doença. Então, a virulência é bem alta. Profilaxia é relacionado com plantio de forrageiras, rotação das áreas dos açudes, e o conhecimento de epidemiologia é muito importante para uma boa medida de controle. A segunda doença causada por fungos que eu escolhi foi a dermatomicose. É uma doença infecto-contagiosa que afeta a pele dos ovinos. Ela é conhecida como tinea ou tricofitose, e a contaminação pode ser por contato direto entre animais ou por esporos. Os sinais clínicos são alopecia, eritema, exudação. O diagnóstico pode ser feito através de exames laboratoriais, verificação das lesões, e o tratamento com medicamentos de uso tópico. A grisel fulvina e a intraconazole são as principais drogas. A profilaxia é necessário um bom manejo e uma nutrição correta. E aí eu falei um pouquinho sobre a virulência geral dos fungos. Então, eu citei mecanismos de ação desses fungos, enfim, para entender melhor sobre essa parte. A doença endoparasitária foi a fasciole hepática, é uma enfermidade causada por um parasita que acomete o fígado dos ovinos e traz grandes perdas econômicas para o rebanho. É importante citar no ciclo evolutivo que ele precisa de um caramujo para se desenvolver, e esse caramujo se desenvolve em locais úmidos. E essa doença é transmitida para o ovino a partir da sua alimentação. Os sinais clínicos, por se tratar de uma doença que afeta o fígado, né, esses sinais clínicos estão relacionados com problemas hepáticos mesmo, né, então ascite, icterícia, diagnóstico através de exames de fezes ou necrópsia, observação de sinais clínicos, tratamento com vermífugos, e profilaxia pode-se usar os patos, por exemplo, que se alimentam desses caramujos. E aí eu falei um pouquinho sobre a resposta imune aos eumintos. Falei de uma forma bem geral também e bem simples.
Agora eu vou falar um pouquinho da hemancose, que basicamente é um nematóide que causa principalmente essa hemancose nos ovinos e caprinos, e eles medem em torno de 1 a 2,5 centímetros de comprimento, então é frequentemente encontrado no rumen, né? Eles têm fase parasitária, fase de vida livre e infectante, né? Então o animal ele vai se alimentar daquele pasto contaminado, a larva vai se desenvolver ali no organismo e depois ele vai defecar as fezes com as larvas, né? Como sinais clínicos, pode ser dividido conforme as fases de gravidade da doença, então fase aguda e fase crônica. A fase aguda tem anemia moderada, desidratação, e a fase crônica tem anemia severa e edema submandibular. Profilaxia é a administração de antihelmíntico de injetável oral. Eu vou falar um pouco do verme do estômago marrom, com o nome científico Teladosargia circuncincta. É um endoparasita que ele provoca a redução do apetite e distensão das glândulas gástricas parasitadas. Em relação ao ciclo de vida, os ovos em estágio de mórula são eliminados nas fezes, se desenvolvem até L1, que eclode do ovo. Sobre o diagnóstico e profilaxia, é necessário identificar os ovinos contaminados e colocá-los em quarentena para que não haja risco de contaminação dos sadios. Também há uma contagem de OPG e observação do desempenho produtivo do animal. A teladosargia ovina geralmente é tratada com benzidiamidóis ou probenzidiamidóis, como levimizol. Em relação à virulência, se as larvas forem ingeridas antes de outubro, a maioria dessas larvas amadurecem em 3 semanas. Depois disso, muitas delas cessam o desenvolvimento. Eu vou falar um pouquinho agora dos vírus, importante a resposta imune viral no organismo dos ovinos, né? Então, basicamente, vai ter ação aí da resposta imune inata e adaptativa, onde principalmente os macrófagos vão fazer a fagocitose dessas células e as células NK vão liberar a citotoxina para poder fazer a lise também nessas células injuriadas. Tem também, muito importante, a resposta imune humoral, onde tem ativação por meio dos linfócitos T auxiliares, a produção de anticorpos pelos linfócitos B, que vão se tornar plasmócitos e, consequentemente, essa produção de anticorpos que vai fazer com que se tenha a destruição das partículas e das células injuriadas dentro do organismo do animal. Agora eu vou falar um pouquinho da língua azul, que basicamente é um vírus composto de diferentes camadas proteicas, e a camada mais externa é responsável pela entrada do vírus e pela infecção viral dentro da célula do hospedeiro. E a camada interna, né, que é a segunda, é composta por 5 proteínas e é responsável pela replicação do seu genoma. Em relação à transmissão, é basicamente transmitida por um mosquito, popularmente conhecido como borrachudo, né, do gênero Culicoides, e é responsável por transmitir a doença quando se alimenta do sangue dos animais. Em relação ao ciclo biológico desse animal, é uma metamorfose completa, e o diagnóstico é feito pela realização de testes de imunodifusão em gel de agarose. Os sinais clínicos são língua edemaciada, em alguns casos cianóticas, por isso o nome da doença, febre e vesícula na boca. E profilaxia é a realização de quarentena de animais recém-transportados. E a vacina também existe, mas não é eficaz. A febre aftosa é muito conhecida nos diferentes tipos de produção porque tem um grande impacto econômico, né? Ele é conhecido como a família do picornavírus, é um RNA vírus que normalmente persiste em coágulos sanguíneos, medula óssea. Em relação ao seu ciclo de replicação, ocorre quando o antígeno adentra o citoplasma das células do hospedeiro e utiliza do seu RNA como molde para tradução e replicação. A transmissão se dá pelas vias aéreas e pela presença dos vírus nas secreções e excreções, o que leva à contaminação do ambiente. Já no caso dos sinais clínicos, tem febre, apatia, formação de úlceras na região da língua, em espaços interdigitais e tetos. O diagnóstico é difícil por apresentar sinais clínicos semelhantes a outras enfermidades, em alguns casos, as amostras também já mostram os animais já curados. Então, a profilaxia, normalmente, por não possuir esse tratamento específico, para controlar a doença é necessário o sacrifício dos animais doentes. Por isso, tem um grande impacto econômico. Já no caso dos ovinos, a vacinação não é obrigatória, conforme o mapa. No caso do ectima contagioso, ele é conhecido como boqueira, popularmente, e é causado por um DNA vírus que adentra as diferentes fazendas pelo transporte de novos animais. O ciclo de replicação do vírus, ele se dá por sua multiplicação no citoplasma das células do hospedeiro, codificação de suas enzimas para transcrever e replicar o DNA na região central do genoma, onde ocorre a duplicação do material genético. A transmissão é quando as pastagens, né, que são fontes importantes de contaminação, estão contaminadas, porque tem o contato dos animais pela mucosa oral, e as instalações também. Né? Diagnóstico, no caso do ectima contagioso, é clínico, tendo confirmação da doença por meio de culturas celulares ou por inoculação experimental. E a profilaxia é o uso de permanganato de potássio a 3% ou solução de iodo a 10% associada à glicerina.
Eu vou falar da parte das bactérias. Elas são seres unicelulares e procariontes, pertencendo ao reino Monera. Elas são responsáveis por renovar o nitrogênio e oxigênio do meio ambiente, além da produção de alimentos e remédios. A primeira doença é a linfadenite caseosa. Ela é uma enfermidade altamente infecto-contagiosa. A bactéria alcança a linfa e atinge os linfonodos periféricos, formando abscessos em diferentes partes do corpo do animal. A virulência possui transportadores de peptídeos, que são responsáveis por transportar lipídios, peptídeos, sacarídeos através de uma membrana plasmática. Esses fatores são associados ao alto grau da virulência. As células fagocíticas englobam a bactéria, formando fagolisossomo. Os macrófagos neutrófilos são dirigidos até a infecção nos primeiros dias, sinalizando o desenvolvimento da resposta adaptativa. O controle mais recomendado para os casos de linfadenite é o manejo sanitário. A ruptura desses abscessos pode infectar todo o rebanho devido ao seu material purulento. O diagnóstico, podemos citar alguns testes como aglutinação indireta, hemaglutinação, teste de inibição anti-hemosilina e teste de IHS. A mastite ou mamite é inflamação crônica ou aguda da glândula mamária, causada pela bactéria do gênero Staphylococcus spp. Principalmente após o desmame, o útero permanece com um pouco de leite, o que favorece esse crescimento bacteriano. No período de lactação do animal, fica bem mais suscetível à mastite, do tipo contagiosa. No período seco, há uma maior frequência de mastite ambiental. A fase de desmame também proporciona uma série de mudanças no tecido. Em relação à resposta imune, a retenção do leite torna o útero suscetível ao processo. Depois que o agente patogênico alcança a cisterna mamária, os fatores solúveis e as células de imunidade começam a agir. Os patógenos produzem cápsulas que podem dificultar a captura e destruição pelos neutrófilos, produzindo endotoxinas e exotoxinas, que destroem ou inativam os leucócitos. Em relação ao diagnóstico, temos o teste da caneca de fundo preto, que deve ser realizado diariamente antes de cada ordenha. O CMT deve ser realizado pelo menos uma vez por mês. E também temos o teste de CCS, que é a realização por laboratório, que é a contagem de células somáticas. Na profilaxia, o produtor deve realizar uma linha de ordenha, separando as vacas primíparas, multiprimíparas, que já tiveram mastite e foram curadas, e que nunca tiveram. Em relação ao tratamento, a orientação geral é repouso, não é necessário interromper a lactação. Uso de antibiótico, anti-inflamatório e analgésico. A última doença de bactéria é a brucelose, que, segundo a OMS, é considerada uma das 7 doenças negligenciadas e subnotificadas. Em relação à patologia, devido à preferência das brucelas por eritrol, o álcool utilizado pelo organismo, a maioria das lesões se concentram em órgãos genitais. Em relação à virulência, a sua parede bacteriana possui moléculas de baixo peso molecular, o que inibe o sistema antibacteriano. O diagnóstico, nós podemos utilizar exames clínicos, bacteriológicos e sorológicos. Um dos exames é imunodifusão em gel de agarose, IDGA, FC e ELISA. Em relação à transmissão, ela é venérea passiva. Os machos sadios se infectam ao cobrirem ovelhas previamente cobertas por carneiros infectados. Em relação à profilaxia, não é recomendado utilizar pastos compartilhados com outros ruminantes. A brucelose não possui um tratamento específico, pois é uma bactéria intracelular facultativa. Requer o uso de antibióticos com boa penetração durante longos períodos. A parte de ectoparasita, a gente começa com a dermatobiose, que é a famosa Berne. É uma inflamação causada pela larva de Dermatobia hominis, tá? A parte mais importante é a queda de produção leiteira e a perda de ganho de peso de rebanho de corte. Tudo bem? Seu ciclo biológico, o importante dizer é que a vida adulta não é parasitária, sim sua fase larval, e depois de dentro do organismo parasita por até 40 dias, até cair no chão e atingir
à vida adulta novamente. Seu diagnóstico é feito pela palpação e visualização das lesões, e, se possível, e se opcional, a análise das secreções. Seus sinais clínicos envolvem as lesões da coceira local. A profilaxia é o manejo de fezes, o uso de cerqueiras, o uso de inseticidas e repelentes para o controle de vetores dos ovos, além do controle químico feito por organofosforados, uso tópico. Chegando na parte da miíase, temos a infecção de tecidos vivos por parte das larvas, que geralmente é causada pela larva de Cochleomia omnivorax. Seu ciclo biológico é de 30 a 90 dias de parasitismo larval. Seu diagnóstico é feito pela análise clínica da lesão. Seus sinais clínicos é queda da produção, apatia, coceira, e sua profilaxia mais usada é o uso de medicamentos de aplicação tópico também. Chegando na parte da oestrose, ela é uma infecção causada pela larva de Oestrus ovis, na região nasal, causando o que chamamos de rinite parasitária. Tudo bem? Seu ciclo começa quando a fêmea deposita os ovos na região nasal, e o parasitismo pode durar até 9 meses, para depois cair ao chão, pupar e chegar à vida adulta. Seu diagnóstico é feito pela visualização da presença de nódulos inflamatórios semelhantes a furúnculo, para depois realizar a drenagem desses mesmos nódulos. Tudo bem? Seus sinais clínicos são corrimento nasal, dificuldade respiratória e coordenação motora, chegando até cegueira. A melhor profilaxia é o uso de medicamentos inseticidas e para podermos cuidar dos vetores, né? Principalmente nas regiões quentes e chuvosas. E é isso. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Aqui está um pouco das referências que a gente teve para todo esse trabalho gigante, extenso, né? Mas é isso, pessoal. Obrigada desde já.